Bíblia aberta, cartilha de oração. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 10. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Você lembra disso? Vamos ver. Teu conhecimento de história da salvação. Você lembra que Deus conduzia tanto o povo que, quando o sol era forte, Deus os cobria com uma nuvem. À noite, uma bola de fogo para os guiar. Segundo feito, Deus estava muito presente na vida do povo. Não foi à toa que Moisés pediu: caminha conosco, Senhor, apesar de sermos um povo de cabeça dura. Passaram pelo Mar Vermelho, versículo 2. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram a mesma comida espiritual. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. Mas veja a interpretação que Paulo dá. Lembra que eles tiveram sede e eles pediam água. Moisés, lá em Massa, em Meriba, bateu com o bastão e jorrou água da rocha. Lembra desse fato? Ô padre, eu estou lembrando um pouquinho. Então, qual é a verdadeira rocha de onde brotou água e sangue? Cristo. Nós não bebemos da rocha lá de Moisés. Nós bebemos do lado aberto de Cristo, da chaga do peito de Cristo, onde estava o seu coração, transpassado pela lança, onde jorrou água e sangue. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Você consegue entender esse versículo 5? Você sabe que se fosse em linha reta, o povo saindo do Egito, linha reta até Canaã, não demorava 40 anos. Por que demorou 40 anos? Porque eles ficaram andando em círculos, porque eles desobedeceram a Deus, e até passar uma geração, a geração que desobedeceu a Deus não entrou na terra prometida. Sabia disso? Vai aprendendo, é catequese. Versículo 6. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Eu pergunto, o mundo hoje, os nossos líderes, e às vezes nós, será que não estamos desejando coisas erradas? Dê uma olhada nos seus desejos mais profundos. Ei, fiz uma pergunta. Não aquilo que sai da boca. Quais são os desejos mais profundos? Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Segundo, vou até mudar a cor, nem adorar ídolos, como alguns deles adoraram. Você lembra do bezerro de ouro? A base do Sinai, como diz as Escrituras Sagradas. O povo sentou-se para comer e beber, e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Olhemos para hoje. Olhemos para hoje. Idolatria. Padre, nós não temos o bezerro de ouro, mas às vezes a idolatria é o cartão de crédito. A idolatria é um vício.
A idolatria é o poder, o desejo de mandar, o desejo de ser aclamado. Não devemos cometer imoralidade sexual. Mas, padre, isso está tão presente. Tudo é normal hoje. Não. Para um cristão, não é porque todo mundo faz que está certo. Existem princípios que nos conduzem. A imoralidade sexual é um erro. Porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Versículo 9. Não devemos colocar à prova a paciência de Cristo. Esta palavra sempre me toca. Não colocar à prova a paciência de Cristo. Ele nem falou de Deus, Deus Pai, está falando de Cristo. Todos nós falamos, e eu também, Jesus misericordioso. Tá bom, mas não coloque à prova a paciência de Cristo, a misericórdia de Cristo. Porque muitos podem pensar, tanto faz quanto fez. Deus é misericordioso mesmo, Ele vai perdoar tudo. Como alguém disse, a religião de vocês é fraca. Como assim? Vocês pecam, vão lá, confessam, está tudo perdoado? Não. Se não houver arrependimento, não tem perdão. E como é difícil alguém que envereda por um caminho, por uma tendência má, se corrigir. Veja o vício. Enverede por o álcool, vai ver como é difícil a abstinência. Enverede para as drogas, enverede para a fofoca, e vai ver como é difícil calar a língua. Enverede por uma compulsão sexual, e vai ver o quanto é difícil segurar a castidade. Filhos amados, filhas queridas, eu estou em 1 Coríntios capítulo 10. Nós bebemos da rocha que é Cristo. E Paulo vai dar alguns exemplos do que nós não devemos fazer como fizeram os nossos pais no passado. Lá no Antigo Testamento, primeiro, adorar ídolos, não o façamos. Não cometer imoralidade sexual, porque muitos morreram. Não colocar à prova a paciência de Cristo, e ele vai dizer logo depois, não ficar se queixando, versículo 10. Não deve se queixar como fizeram alguns deles. Por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Agora veja a moral da história. Às vezes você lê e não presta atenção, versículo 11. Tudo isso aconteceu, e eu contei para você um pouquinho de trás para frente a história da salvação. Aconteceu com nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquilo foi escrito a fim de servirem de aviso para nós. Aviso para nós. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Eu vou parar aqui e eu pergunto, quanto mais conhecemos a Bíblia, e se eu fui contando, eu peguei de trás para frente os fatos que Paulo citou, não serve de aviso para nós? Por exemplo, não está citado aqui, briga entre irmãos, Caim e Abel, do mesmo sangue. O ciúme, a inveja, levou à morte. Não é um aviso para dominarmos o ciúme e a inveja? E assim por diante. Eu te pergunto, o que você hoje lembra do Antigo Testamento e serve como um aviso para hoje? Mas amanhã tem mais. E amanhã começo com este versículo. Portanto, aquele que pensa está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Mas isso é amanhã. Esta foi a leitura orante de hoje.
Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.